Amém. Chegamos no capítulo 10, 1 de Coríntios capítulo 10. Vamos ler o capítulo 10 inteiro hoje. Graças a Deus. Vamos começar lendo dos versos 1 a 11. 1 de Coríntios 10, do 1 ao 11. Glória a Deus. Amém? Encontraram? Verso 1, o capítulo 10 diz assim: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, porque num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles fizeram, se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Amém? Bora continuar a ler? Glória a Deus. Bom, nós terminamos o capítulo 9 com o apóstolo Paulo dizendo, nós já falamos bem disso, que ele tinha que ganhar um bom combate contra si mesmo, né? Isso ficou claro, assim como ele teria que terminar a corrida da sua vida com muita determinação, com fidelidade, com vontade, sem desviar os olhos do seu alvo, sob pena de fazer tudo e ao final ser reprovado, de fazer tudo aquilo e ao final ser rejeitado e não alcançar a salvação. É importante isso, porque você precisa entender que ele entra no capítulo 10 dando um exemplo exatamente disso. Quer dizer, o mesmo contexto, é Paulo preocupado com a mesma coisa. Ele inicia o capítulo 10 fazendo uma analogia. E essa analogia aqui, ele usou de uma coisa que chama alegoria, uma analogia alegórica, com o povo de Israel, o povo da sua origem, porque ele era judeu e a sua origem é judeu, e toda a sua história ali, entende? Analogia, legal. Agora, alegoria, sei não, um negócio que eu... Vamos tentar entender um pouco isso aqui. O que é uma alegoria? Isso foi muito usado e é usado até hoje. É você pegar uma coisa do Novo Testamento e dizer, ó, lá é a mesma coisa que está no Antigo Testamento, a mesma coisa, né? Você vai entender. Por exemplo, dizer que o sacrifício que Abraão fez do seu filho Isaque simboliza o sacrifício de Jesus na cruz. Está fazendo uma alegoria. Está querendo juntar as duas coisas. Dizer que é a mesma coisa. Por exemplo, outra coisa que aqui inclusive fala, a rocha que Moisés tocou com um cajado e jorrou água, essa rocha é Cristo. Está fazendo o que aqui? Uma alegoria. Isso é aquilo. Uma coisa do Novo Testamento que é a mesma coisa no Antigo. Quer dizer, isso era muito comum. Isso é muito usado. Essa leitura alegórica, então, é uma ferramenta de interpretação que foi já muito usada largamente. E pegava-se, então, um momento do Antigo Testamento e ligava ela ao Novo Testamento. E como disse, apesar de ser muito usada, aliás, usada até hoje, eu acho que esse artifício, não sei não, eu não costumo usar isso na minha interpretação, porque acho que são coisas muito distintas. Não é porque Jesus veio para cumprir tudo que está lá, porque ele veio, que significa que é a mesma coisa, né? Que Jesus é a rocha. Eu não sei, eu não costumo usar isso não. Principalmente... porque Jesus não é isso que ele quis dizer. Ele é o que ele é e ponto. Né? Jesus não quer dizer nada. Quer dizer que Jesus... Não quer dizer não, Jesus é. Paulo fez isso no capítulo 10 aqui. Estou falando para você entender. Ele usa antigas tradições
do Antigo Testamento para fazer analogias com coisas que estavam acontecendo na igreja de Coríntios, né? Para você entender. Os judeus correram e morreram na praia. Desculpa, nadaram e morreram na praia. Na verdade, na praia não, morreram no deserto. Não na praia, estou errado aqui. A linguagem que Paulo usa aqui para fazer essa analogia, então, é essa tal da alegoria. Porque ele diz que os crentes de Corinto, então, não podiam ignorar isso, sob pena deles já terem feito tantas coisas e morrer na praia, assim como ele falou. Eu não posso correr a corrida da minha vida sem a fim, senão eu corro, chego lá no final, não me salvo. Entende o que ele está querendo dizer aqui? Ele está usando, então, eles não poderiam ignorar que todos os judeus, no passado, estiveram sob a nuvem. Que nuvem? Lá no Êxodo, eles não andavam e tinha uma nuvem que os protegia do sol? Todo judeu, os crentes de Corinto não podiam ignorar. Todos os judeus estiveram sob a nuvem que os protegia do sol lá no Êxodo. Todo judeu passou pelo Mar Vermelho aberto pelo Senhor para salvá-los. Aqui, então, a alegoria. Portanto, em Moisés, lá no Êxodo, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Menos, né, Paulo? O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma analogia com o nosso batismo. Quer dizer, o que eles passaram lá, fazendo uma analogia com o batismo cristão, mas assim, no meu entendimento, não tem nada a ver com o que aconteceu no Êxodo. O batismo cristão é outra coisa, que começou com João Batista. Mas, enfim, por que ele está fazendo isso? O que Paulo está dizendo aqui? A referência de Paulo com o Antigo Testamento é muito forte. Vocês veem que desde que nós começamos lá em Atos a falar de Paulo, ele sempre volta nos judeus como um exemplo. É muito forte isso. Por que ele está fazendo, irmão? Ele queria dizer aqui que existe o risco dos irmãos ir na igreja, de ser batizado, e mesmo assim, no final, ser reprovado, ser rejeitado, no final, não ser salvo. É isso que ele quer dizer. É ele correndo, ele combatendo um combate e no final não vencendo, não recebendo a coroa da justiça. É isso que ele está querendo dizer. Para comparar, a primeira alegoria que ele faz é com o batismo. Os judeus, então, foram batizados lá na nuvem nas águas, no Mar Vermelho, lá quando passaram o mar, e vocês também estão na igreja, já foram batizados aqui, tal. Eles morreram no deserto. Vigia que também vocês não vão chegar em canto nenhum. E a segunda alegoria que ele faz é com a ceia, a nossa Santa Ceia. Da mesma forma, os judeus no Êxodo comeram do mesmo alimento espiritual, a saber o quê? O maná. E beberam da mesma bebida espiritual, a saber, a água que vertia da rocha. E essa rocha é Cristo, ele diz. Mais ou menos, né? Comparar Cristo com o maná, acho que não sei. Afinal, o próprio Jesus disse, em João, que os judeus, no Êxodo, comeram o maná, mas todos eles morreram. Mas ele era o pão que veio do céu, e quem comer dele, porque ele era diferente, jamais morreria, mas viveria eternamente. Quer dizer, não foi feliz. Vamos dar um desconto. Ele admirava muito os judeus, ele era muito fiel às Escrituras, né? Então, a rocha de Moisés era a rocha de Moisés, né? Não de Jesus. O povo que vivia ali, os judeus, vivia na antiga aliança. E comparar a rocha da antiga aliança com o sangue de Jesus, não tem nada a ver, porque é uma nova aliança, não antiga. Então, mas enfim, vamos dar um desconto. No coração dele aqui, ele está querendo alertar a igreja sobre esse perigo que os judeus, diz a Bíblia, morreram todos. Não entraram nenhum na terra prometida, só os filhos. E vocês estão correndo o mesmo risco. Então, com todo respeito aqui, nós temos que dar um desconto, mas porque, como eu já disse várias vezes, essa origem judaica, e nós vamos ver isso no capítulo 10 e 11, é importante entender isso, porque a gente fica dizendo, Paulo é machista, Paulo não sei o quê, mas você tem que entender a origem dele, como essas tradições para ele eram muito caras, as tradições judaicas para ele eram ponto de honra, ele era um fariseu, isso era muito sério para ele. Então, por isso eu entendo ele aqui muito preocupado com essa situação da falta de temor na igreja de Coríntios. Essa falta de respeito, porque os seus patrícios judeus foram do mesmo jeito, eles não respeitaram o Senhor no Êxodo, vocês sabem disso, e murmuraram e tal. Ele falou, é igual a vocês, é o Êxodo, é vocês, a mesma coisa. Morreu tudo no deserto, quer saber? Vocês vão morrer tudo e não vão encontrar a salvação de vocês. Então, Paulo parece aqui que essa formação carrega, sei lá se virou um trauma na vida dele, mas ele está preocupado e tentando remeter a antigas tradições para alertar o povo do perigo que eles corriam. Que perigo de, depois de tudo que eles já passaram, ao final eles serem rejeitados pelo Senhor. Essa história de que uma vez salvo para sempre, sei não. Esse Paulo gostava disso. Por isso ele diz, Deus não se agradou da falta de temor deles. E não à toa, os seus corpos ficaram espalhados no deserto.
Entende o que ele está querendo dizer aqui? E para nós, tudo isso tem que servir de exemplo, ele diz. Porque nós não podemos cobiçar como coisas más como eles fizeram. Ele está comparando as duas coisas. Nós não sejam idólatras, porque os judeus foram idólatras. Por exemplo, quando Moisés subiu o Monte Sinai, o que aconteceu? Pegaram o coitado do Arão, fizeram um bezerro de ouro, e aí fizeram o bezerro para adorar o bezerro, e aí fizeram o quê? Comeram, beberam e se entregaram aos instintos, se entregaram à farra da carne. É isso que aconteceu no pé do Monte Sinai. E ele está usando essa mesma passagem para dizer, vocês estão por acaso aqui, parece que está no mesmo contexto aqui. Ele está falando de tudo, inclusive o que nós estamos, porque o que era comum na igreja dos cristãos? Participar do quê? Cultos pagãos idólatras. Com o quê? Muita comida, muita bebida e prostituição cultural. Quer dizer, o mesmo contexto no pé do Monte Sinai. Vocês estão passando pela mesma coisa. Percebe por que ele falou isso? Esse é o mesmo contexto. Paulo está comparando para dizer que com essas atitudes, esses irmãos de Corinto vão ser rejeitados, como os judeus foram rejeitados. Está claro aqui? E ele vai dizer, não pratiquem imoralidade sexual. Eles fizeram isso. Num só dia morreram 23 mil. Não pratiquem como? Para de frequentar culto pagão e as coisas que vocês fazem lá. Entende aqui o problema? A analogia que ele está fazendo? Quer dizer, não devemos pôr o Senhor à prova, porque eles fizeram e foram mortos por serpentes. Não se queixem, porque eles se queixaram e foram mortos. Essas coisas aconteceram a eles, como ele diz, como exemplos e foram escritos como advertência para nós hoje. Percebe aqui? Aliás, é muito importante, porque para Paulo as escrituras são testemunhos. O que você lê na Bíblia são testemunhos de vida. Os malfeitos, as coisas ruins que tem na Bíblia, na vida de pessoas, está lá para quê? Para nos servir de exemplo e nos alertar daquilo que não agrada ao Senhor. Tem muita miséria na Bíblia. Tem adultério, tem incesto, tem estupro, tem tudo aqui, horror. Para que está aí? Não é a palavra de Deus? Está aí para que você saiba o que não agrada ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nos advertir sobre coisas que nós não podemos imitar. Capítulo 10 de Paulo está de fundo essa coisa da imitação. Os judeus foram, não imitem eles, por favor. A Bíblia é repleta de situações que demonstram pecado, idolatria, mentira, engano, desvio. Para quê? Para nos ajudar a não sermos rejeitados. Amém? Para nos ensinar. Veja o verso 12. 12 e 13. Assim, essa vocês conhecem. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês, essas vocês conhecem, essas vocês adoram, tentação que não fosse comum aos homens, que você não pudesse suportar. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar. Não é isso que a gente gosta? Portanto, o povo de Deus, aquele que pensa, estou salvo. Uma vez salvo, salvo para frente. Cuidado para não cair. Tome cuidado para não cair, porque não virá sobre nós tentação que não tenha vindo também sobre outros. É isso que ele está dizendo. Porque veio sobre os judeus, eles caíram. Vem sobre vocês agora, do mesmo jeito. E vocês estão aí, se deliciando. Cuidado. Vocês acham que vocês são crentão? Cuidado. Quer dizer, vejam que ele fez toda aquela alegoria. Por quê? Para dizer que os crentes de Corinto estavam expostos às tentações carnais, à idolatria, à farra, à comilança, à embriaguez, as mesmas que passaram os judeus. Entende porque ele fala isso? E o Senhor já deixou registrado aqui. Por quê? Para que eles pudessem não ceder depois de tantos mil anos. Isso aqui vocês conseguem entender. Bíblia é isso. O que é Bíblia? Um livro que o dedo de Deus veio lá e escreveu? Não. Bíblia, se você entender o que é Bíblia, entenda. Bíblia é testemunho. Isso aqui são testemunhos. De quem? Homens e mulheres que viveram experiências com Deus. Homens e mulheres que pecaram, que acertaram, que erraram e viveram experiências maravilhosas com Deus. E registrou. O Espírito Santo de Deus fez registrar. Para que ficasse aqui como uma maneira, como um manual para que você pudesse imitar ou não. Isso é Bíblia. É assim que ela funciona, para isso que ela existe. São testemunhos, inclusive, que alcançam todas as dimensões da vida. Por isso que tem tanta coisa ruim. Tem coisa ruim na vida? Tem.
Então está na Bíblia. Tem coisa boa na vida? Tem, então está na Bíblia. Tem coisa bonita? Tem, então está na Bíblia. Tem feia? Também está na Bíblia. Ela alcança todas as dimensões da vida, nada fica de fora. Porque nós servimos a um Deus que é tão cuidadoso, Ele é tão preocupado em nos ajudar a enfrentar todo o mal, que Ele já deixou aqui avisado para todos nós. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. Não tem nada de fora. Me diga uma coisa que está de fora da Bíblia. Me diz. Do que você vive, do que o mundo mostra. Nada. Está tudo aqui. Por quê? Porque Deus nos ama. Todas as tentações que vêm sobre nós, Paulo diz aqui, são humanas. Nós não somos tentados em dimensões que não são humanas. Porque nós temos que ter a capacidade de resistir. Porque se não fosse humana, outros já passaram pela mesma coisa. Por quê? Porque Deus é fiel e justo. E Ele jamais vai permitir que algo sobrevenha sobre você que esteja além das suas forças. Deus não é assim. Ai, estou passando por isso, meu Deus, não posso suportar. Lógico que pode. Porque o Senhor não permitiria se não fosse. Deus não é vingativo. A gente pinta Deus de um jeito que parece que Deus é sádico. Deus não é sádico. Deus não se agrada com o sofrimento de ninguém. Deus não se agrada que ninguém caia. E assim, se nós estamos sendo assolados por algo, quer dizer para você, calma, calma. Outros já passaram pelo que você está passando. Pior, calma, sabe por quê? Deus já avisou. Por quê, pastor? Porque a palavra já disse ou não disse? A palavra já disse, já avisou. Tudo que você precisa saber para vencer já te foi dado em nome de Jesus. Não ficou nada de fora. E por isso que no verso 3 ele diz, mas quando vocês forem tentados, Ele vai providenciar um escape para que vocês possam suportar. Por quê? Porque Ele é maravilhoso em nome de Jesus. Amém? Entende isso? Ah, mas eu estou passando por isso, é insuportável. Isso não existe. Tudo que Deus permite que aconteça na tua vida, outro já passou. Já serviu de testemunho, a palavra já te avisou. E você tem toda a condição do mundo de conseguir. Veja o verso 14, em nome de Jesus. Ele fala assim, eu vou ler até o 20, tá? Por isso, meus amados irmãos e irmãs, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Então julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considere o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam também do altar? Portanto, o que eu estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. O que eu quero dizer é que os pagãos sacrificam, é oferecido a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Ele está botando pingo nos is agora. Está dizendo o que acontece naqueles cultos. Observe ainda o mesmo problema grave, e aqui eu estou no mesmo contexto, participando de cultos idólatras, comendo carne e recebendo aquela comida como um sacrifício a um Deus que nem existe. Não é isso que nós vimos? Esse é o momento. Quando a gente participa da Santa Ceia, ele está dizendo aqui, nós nos tornamos um com Cristo. Quando a gente come e bebe. Nós nos tornamos um com Cristo. Comemos e bebemos, e com isso Cristo começa a fazer parte de nós, né? Cristo começa a fazer parte de nós. Ele corre em nossas veias. E nós nos tornamos a imitação de Cristo. É isso que ele quer dizer. Nós somos um só corpo com Ele. A igreja é um só corpo com Ele. Porque nós comemos e bebemos. Na ceia nós nos tornamos então um só corpo com Cristo. O povo de Israel, ele diz, a minha raça, né? O meu povo, fazia o sacrifício no altar e eles comiam do sacrifício. Eles participavam da oferta no altar. Então existia uma aliança entre eles. O sacrifício e eles e Deus. O que eu estou querendo dizer é que quando vocês participam desses cultos e comem carnes sacrificadas a ídolos, e vocês aceitam na consciência que realmente é uma oferenda a um ídolo, tem duas questões. Primeiro, não é a carne, veja. E segundo, esses ídolos nem existem. Não existem. Na verdade, o problema não é a carne nem o ídolo, o problema é que vocês estão fazendo aliança com demônios. Porque essa é uma oferenda. Não tem Deus, não tem, é demônio. Veja como é um problema isso. Porque esses sacrifícios são para demônios e não para Deus, e não para o único Deus. E não, eu não posso admitir que vocês tenham
comunhão, que você seja um com demônios. Esse que é o problema de vocês estarem lá fazendo isso nesses cultos. Entende o problema de Paulo? Não é uma questão de que ou a gente crê ou não crê, ou Deus é único ou não é. Vocês estão oferecendo sacrifício para um Deus que não existe. Na verdade, isso aí é um rolo do demônio na vida de vocês. Vocês estão aí se envolvendo com demônios. Veja o verso 21. E aí ele revela o problema maior. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Por acaso nós vamos provocar o ciúme de Deus? Somos mais fortes que o Senhor? Tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Tudo é permitido, mas em tudo nos edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência de vocês, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Quer dizer, ele resume, ele resolve o problema. Essa ideia de ciúme aqui de Deus é aquela coisa do Deuteronômio que diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não vai dividir a glória dele com um ídolo. Deus não divide você com ninguém, com santo nenhum, com nada. E por isso nós temos que tomar o quê? Uma decisão nessa vida. Homem e mulher de Deus precisa se decidir. Quem é que nós queremos servir? Isso é um fato. Porque o problema aqui é um no cravo e um na ferradura, sabe? Quem lembra de Josué aqui? Josué, por exemplo, no capítulo 24, versículo 15, estava no final da sua vida e teve uma assembleia lá, uma assembleia grande com o povo, e ele falou simplesmente, eu não sei quanto a vocês, vocês podem servir a quem vocês quiserem. Quer servir para Baal, vai servir os cambau, eu não estou nem aí. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um posicionamento de vida, nós temos que decidir. Quem lembra de Elias? Elias, em 1 Reis, capítulo 18, repreendeu os israelitas e a pergunta foi deles, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam o Senhor. Se vocês preferem Baal, sigam Baal, então. Escolhe, decida. Tem que se posicionar. O problema dos crentes de Coríntio é essa de dar um aqui e um aqui. Por quê? Vai para a igreja, no culto, e na sexta-feira vai no outro negócio estranho lá. E está tudo bem. Quer dizer, é o que é mais conveniente. É o povo do Antigo Testamento servindo a Deus e na hora da colheita fazendo oferenda para Baal do mesmo jeito. É Elias aqui, é Josué, quer dizer, porque para o Senhor o que serve é a adoração de gente madura. E gente madura é gente decidida. Quem amadurece sabe o que quer da vida. E não fica cocheando, e não fica entristecendo o Espírito de Deus e, lógico, afastando o Senhor da sua vida. Porque se afasta o Senhor da sua vida, sabe quem encosta? Demônios. Esse é o problema deste momento. Por isso que eu disse que no começo que todas as atitudes dessa igreja legalizavam demônios na vida deles. No casamento, em tudo que eles faziam. Por quê? Porque não decide pelo Senhor, não opta. Quer dizer, fica essa coisa louca. E por isso o povo de Deus tem que ser o quê? Se ensina ou não. O que é que nós queremos da nossa vida? Deus não obriga, ou é ou não é. Se não quer, se acha que tudo que o Senhor tem oferecido não é suficiente, se precisa de algo a mais, tranquilo. Né? Se a palavra que tem recebido aqui não é suficiente, Deus não obriga ninguém a nada. Pode buscar o melhor onde achar. Deus não, aliás, o Senhor não obriga, o Senhor não pesa, o Senhor liberta. O Senhor vai me castigar, pastor? Não, o Senhor não castiga não, querido. Lógico que nós vamos colher da nossa semeadura. Cada um colhe do que semeia. O nosso julgamento está na palavra de Deus. A palavra de Deus não é só num lugar. Então, assim, só que a questão não é castigo. A questão é que das igrejas de Coríntios aqui é isso. Nós não podemos, uma coisa é no domingo no culto e depois é outra coisa. Como hoje em dia é muito comum, né? Lá na universidade, esse é o tal do trânsito religioso. O cara frequenta 5 lugares ao mesmo tempo e para ele está tudo bem, o cambau está tudo bem. Ou é o Senhor, é uma bagunça. Ou é o Senhor ou não é o Senhor. Ou a gente reverencia a palavra que você escuta aqui e fala, tá bom, então não tá bom, procura outra, não tem problema. Deus vai te castigar. Não. Nós não podemos é lá e cá. Não podemos, agora eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Agora eu quero um banho de sal grosso no Vale do Sal, outra hora eu quero... Não serve, quer dizer, é um problema aqui que nós temos que ter. Ele volta, inclusive, ao que ele já disse. Vocês são livres, pode fazer o que vocês quiserem, tudo é permitido, mas nem tudo nos convém, não esqueça.
Ele vai dizer, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E ele vai dizer mais, ninguém deve buscar o seu próprio interesse, o seu próprio bem, mas os dos outros. Lembra que nós falamos disso aqui? Testemunhar para que os outros também conheçam o Senhor. Aqui está a premissa do que Deus espera de nós. Aqui está o que é mais importante. E aí ele responde e fala assim, portanto, vocês entenderem, pode ir no mercado e comprar e coma à vontade a carne que tem lá e faz um churrasco e não tem problema, porque na terra tudo que nela existe é dele, é do Senhor. Salmo 24, é dele. Mais uma vez aqui o problema não é a carne, mas é participar de um culto, oferecendo uma carne para demônios. E aí no domingo vai lá comer a Santa Ceia, que era o que acontecia. E a gente fala misericórdia, mas tem coisa por aí que você nem imagina. Em nome de Jesus, amém? Veja o verso 27. Compreende aqui o momento do texto? O que ele está querendo dizer? O que estava acontecendo na igreja? É muito importante que cada nesses encontros vocês entendam o que estava acontecendo na igreja. A ceia estava virando uma bagunça. A ceia estava virando uma confusão. E não só, tantas coisas lá. Verso 27 ele diz assim, ó, se algum descrente convidar você para uma refeição e você quiser ir, vai, come de tudo que lhe for apresentado, sem perguntar por causa da sua consciência. Fique tranquilo. Mas se alguém lhe disser, num convite desse, isso aqui eu ofereci em sacrifício a um ídolo, não coma. Não coma. Tanto por causa da pessoa que falou isso, como da consciência dele, não da tua. Tem alguém dando uma coisa que ele está dizendo que ele diz e ele ofereceu. A consciência dele é uma oferenda a isso. Ele está te dando e você falando, não, tudo bem. Como assim tudo bem? Tudo bem, não. Veja. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se você tem consciência, o que ele está querendo dizer assim? Vamos construir isso aqui. Tudo que nós já dissemos, aliás. Se alguém te convidar para jantar e ele é um descrente e você quiser ir, pode ir. Aproveite a janta, come bem, bom apetite e tal. Não se sinta culpado. Ah, mas ele não é crente. Não tem problema nenhum. Mas se você for convidado por alguém descrente e ele quer que você coma algo, que eu falo, isso aqui é uma oferenda da minha igreja. Come, porque é um sacrifício que nós fizemos lá. E ele te avisar, não coma. Não coma. Tanto por conta da intenção, como da consciência de quem está te oferecendo. Tem uma relação de dependência ali. Tem um reconhecimento de uma idolatria ali. Às vezes você não tem intenção, mas você foi avisado. Você é inocente? Esse é o problema dele. Por que é que eu tenho que ser julgado pela consciência de outro? Sabe por quê? Porque era de outro, mas ele compartilhou com você e agora é tua também. Você também sabe. Você sabe que aquilo é um sacrifício. E como você sabe, e sabe de tudo, se você fizer conscientemente, você está fazendo para a glória de Deus? Você está participando de algo que você sabe que desonra o nome do Senhor. E esse é o problema de Paulo aqui. Se ninguém te falou, você não sabe, não tem problema. Mas se você for avisado, sabe, diga não, porque quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, de consciência tranquila. Percebe aqui a questão dele? É o que estava acontecendo dentro da igreja. De consciência tranquila, sabendo que não está sendo um mau testemunho, inclusive, que não está envergonhando o nome do Senhor com nada. Observa que por detrás de tudo, o que nós fazemos tem um objetivo maior. Qual? Honrar o nome do Senhor e mais, testemunhar para os outros, para que os outros possam conhecer o Senhor. Aqui está a razão da nossa vida. Aqui está a medida que eu posso fazer ou não posso. O que você vai fazer? Honra o nome do Senhor. E se alguém que não conhece o Senhor vê isso, vai querer conhecer o Senhor? Percebe a medida? Isso é onde você estiver, no teu trabalho, na tua casa, onde for. Eu e você somos essa ferramenta para que o reino de Deus prospere. E por isso o nosso testemunho aqui é fundamental. Porque outros vão querer nos imitar. Porque você sabe que nós já estudamos isso aqui, não sei, muita gente viu, mas a grande ferramenta de aprendizado que o ser humano tem é a imitação. Os seus filhos não aprendem com você quando você fala, mas eles olham você fazendo e quer fazer igual. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Que a grande ferramenta humana, é a tal da anamnese, é a imitação. É ela que nos impulsiona a saber. No frigir dos ovos, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não devo me associar nem participar
conscientemente daquilo que não honra o nome do Senhor. Por quê? Porque eu sei que será um testemunho ruim diante de outras pessoas que precisam conhecer o Senhor. Veja o verso 32. Ele vai dizer assim, ó, não se tornem motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Aqui está a nossa postura diante de tudo que nós vamos fazer. Ai, pastor, eu fui lá no aniversário do cunhado do vizinho, do porteiro da minha tia, e lá estava não sei o quê, e horrível, né? E você participou, filho? Ah, pastor, mas eu não tenho nada com isso, participa. Não tem, não. Não. Nada. Aquilo edifica o nome do Senhor? Honra o nome do Senhor, as palavras que saíram daquele lugar? As atitudes? Outra pessoa que não conhece Deus, ao vê-lo lá, ficou doidinho para conhecer o Senhor? Ou não? Medida para você e para mim, em nome de Jesus. Amém? E ele vai dizer muito claro, tudo que eu faço, só faço para não ser pedra de tropeço, para impedir ninguém de se chegar ao Senhor. Eu procuro sim fazer as coisas para agradar os outros. Por que, Paulo? Porque eu não quero e não busco o meu próprio bem, mas eu quero alcançar o maior número de pessoas possíveis para Deus, a fim de que eles sejam salvos. Eu sou uma ferramenta de Deus, eu e você, é o que nós somos. Eu sou uma ferramenta para que o reino de Deus prospere na terra. Isso somos nós, povo de Deus, em nome de Jesus, amém? E a nossa atitude diz muito disso. É pecado? Não é. É proibido? Não é. Mas você precisa perguntar. Você precisa perguntar. Eu estou sendo pedra de tropeço para alguém? É pecado? É. Eu devo fazer? Não. Mas eu estou tomando água, não beba. Ah, mas eu estou comendo um pedaço de pau, não coma. Se for para desonrar o nome do Senhor, se for para afastar alguém da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E assim nós chegamos no capítulo 11, que eu vou ler só o primeiro versículo, porque vocês adoram isso aqui. E depois de tudo isso, ele vai dizer o quê? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso aqui é ai. Vai ficar até domingo falando disso. Então, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja aqui, nós começamos, ele está dizendo aos judeus para eles não imitar o erro dos judeus, os irmãos, enfim. E ele encerra, começa o capítulo 11 do mesmo jeito. O interessante é que tudo que Paulo pede para os crentes, ele se coloca como um exemplo. Eu acho isso maravilhoso, é sensacional. Se os judeus são um mau testemunho, Paulo quer ser um bom testemunho. Eu sou um judeu diferente. E isso é tudo que se espera de alguém que se adianta da obra de Deus, alguém que é homem e mulher de Deus, alguém que diz que é crente, evangélico, né? Porque a lógica de Paulo não é assim, façam isso. Paulo não é assim, tem que ser desse jeito. Paulo não é assim, viva dessa maneira, não. Para Paulo é sempre assim, façam como eu faço. Me imitem. Aqui está a questão que interessa para o Senhor na minha e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Façam como eu faço. E essa questão é muito forte para Paulo, e não é à toa, porque ela era muito forte para Jesus. E Paulo faz essa aproximação com Jesus aqui sempre muito linda, né? É muito bonito. Se tinha algo que incomodava Jesus, por exemplo, nos religiosos do seu tempo, era a questão do que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso para Jesus era... Nossa, eu tenho certeza que isso dá um nó no estômago dele. Quem se lembra aqui? E aqui é interessante, porque, por exemplo, para Deus não adianta só palavra se não tiver testemunho, né? Quem já leu comigo aqui Mateus 23, se lembra de Jesus falando dos fariseus, né? Mateus 23. No versículo 3 ele diz assim, obedeçam a eles, façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Eles pregam, mas não vivem. Então, falou? Tá bom, eles entendem tudo a lei? Pode fazer. Agora, não faz o que eles fazem, porque eles só falam e eles não vivem. É isso que Jesus diz. E essa questão aqui é fundamental para Jesus e é fundamental para Paulo, porque o que importa mesmo é um testemunho, porque o que adianta ficar falando se não vive? O que adianta dizer e não viver? Por isso Paulo é muito direto, ele é muito ousado, porque Paulo está dizendo o quê? Você quer saber como é que vive um cristão de verdade? Você quer conhecer um cristão? Você quer saber, quer viver como uma cristã de verdade? Ele fala, pode me imitar. Aqui tem ousadia, sim ou não? Aqui tem um negócio que... Posso por quê, Paulo? Porque você é o cara? Não. Pode me imitar, porque em tudo que eu faço, eu imito a Cristo. Então aqui está toda a lógica. Mais uma vez, essa sequência para prosperar o reino de Deus. Cristo veio,
e viveu de forma a agradar a Deus. Ele falou, eu não fiz nada por mim, eu não fiz o que eu quis, eu não falei as minhas palavras, eu não fiz nada, foi tudo ele. Ele veio para agradar a Deus. E aí Paulo prosseguiu a mesma obra de Cristo e por isso ele buscou fazer o quê? Imitar a Cristo. Não sou eu, é Jesus. Em tudo. E nós, povo de Deus, temos a incumbência de prosseguir a mesma obra do apóstolo Paulo. E Paulo, para nós, tem que ser um testemunho para ser imitado em nome de Jesus. Amém? Via de regra, nós temos que ser, assim como Paulo, imitadores de Jesus Cristo. Essa é a essência de um cristão. Cristo é um padrão de ser humano. A gente não entende. Você vai para a igreja, agora me converti, eu sou cristão. Não é porque você se converteu que você é cristão. Você é cristão porque você imita Cristo. Ninguém nunca te falou isso, eu estou falando. Ele tem a estatura do varão perfeito. É nele que está tudo que nós precisamos nessa vida para agradar ao Senhor. Portanto, o Deus que deseja constituir uma família aqui na terra, fez o quê? Mandou o seu filho primeiro unigênito como um padrão para todos os outros filhos e as outras filhas. É isso que ele veio fazer aqui. Deus queria formar uma família, sim ou não? Se a de Abraão mingou, eu quero outra. Então ele mandou o quê? Um padrão de um filho que serve. Quem? O seu filho unigênito, o seu filho gerado. Cristo é esse padrão que todo filho e toda filha de Deus precisa imitar para dizer, não, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu faço parte dessa família. Por quê? Porque eu imito o padrão de filho. Quem? Jesus. Isso é Paulo. Quem lembra aqui quando nós lemos João 1? João 1, versículo 12 e 14. Diz lá João, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos e filhas de Deus, que não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de algum homem, não, mas nasceram pela vontade de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória de quem? Do Filho unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É esse envio do Filho unigênito que precisou se tornar ser humano para ensinar para os seres humanos aqui o que é um filho e uma filha de Deus. É isso que João está dizendo. Esse é o padrão. Um filho e uma filha carregam em si o gene, as características do pai. Quando você gera um filho, o teu filho não tem as suas características, tem a tua formação genética, é a mesma coisa. Vocês têm filho e filha de Deus aqui nessa noite. E nós tem que correr um gene, tem que ter uma questão aqui. É isso que a Bíblia Sagrada diz e afirma, que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Não sei se você já entendeu isso em Gênesis, não diz? Deus nos fez a sua imagem e semelhança? Pois é. Imagem essa que deixou de ser semelhança, por quê? Por causa do pecado, não é? De querer ser como Deus. Mas que nós precisamos voltar a ter. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, nós perdemos. Gênesis 5. Nós depois passamos a ser imagem e semelhança dos próprios homens. Abraão começou a gerar filhos e filhas da sua própria imagem. Gênesis 5. E nós precisamos o quê? Voltar a ter a imagem e semelhança de Deus. Como? Imitando Jesus. Imitando a Deus. Aí você vai falar, mas como é que eu posso imitar Jesus? Você está doido? Como é que eu posso imitar Deus para voltar a ter a imagem e semelhança de Deus? Deus é espírito, como é que eu faço isso? Não se preocupe. Deus sempre resolve tudo. Deus sempre responde tudo. Ele já enviou o seu Filho unigênito, gerado dele, igual a ele, semelhança dele, e ele se fez carne. Não é o que João diz? Ele se fez carne. Por quê? Porque Jesus se fez carne. Sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos ter um padrão humano, que era a imagem e semelhança humana, que serve para Deus. Você entende isso? É tão claro isso, é tão maravilhoso. Aí você, se ele viesse como espírito, tinha gente no começo da igreja que falava, não, ele não é carne, ele é um espírito. Né? Os docetistas falaram isso. Nós nunca poderíamos sonhar, nunca em ser um filho ou uma filha de Deus como ser humano. Por quê? Porque se ele veio como espírito, por isso ele precisou se esvaziar de toda a sua glória e encarnar para viver entre seres humanos como ser humano e com isso nos dar essa oportunidade maravilhosa de ter um padrão humano que é a imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo. E dele nós somos o quê? Eu faço o quê? Tem que imitar. Tem que ser igual. Ah, mas não dá, é impossível. Deus não nos dá nada que nós não podemos suportar. Outros já tentaram. Paulo tentou e foi. Por que você não pode? Por que eu não posso? Esse é o problema. Ah, Jesus é Jesus.
Jesus é um ser humano perfeito demais. Como é que eu posso? Nunca vou conseguir. E daí eu lhe digo, verdade, pode ser mesmo, difícil. E eu digo mais, sozinho você não vai conseguir mesmo. Olha como Deus amarra tudo. Sozinho não mesmo. Por isso, Ele que sempre tem resposta, resolve tudo, sabendo da tua fraqueza, sabendo da tua limitação, fez o quê? Soprou sobre você o Espírito Santo. Olha que maravilhoso. Olha que coisa preciosa. E assim, nessa nova tarefa de nos transformar dia após dia na imagem e semelhança de Deus, coisa que sozinho a gente não pode, nós temos que fazer o quê? Renunciar a nós e permitir que o Espírito Santo de Deus governe a nossa vida. Esse é o único jeito. É aqui que tem salvação em nome de Jesus. É por isso que você batiza nas águas, porque tem que ter um governo aí. Porque senão você não vai ser mais semelhança de Deus nunca, sem o Espírito Santo de Deus. Percebe como Deus é cuidadoso? O Espírito Santo de Deus veio morar. Veja, Ele não veio morar na casa do lado. Ele não veio morar no vizinho. Ele não veio morar no lado da tua rua, no outro. Ele veio morar onde? Dentro de você. Ele veio morar dentro de nós. Por quê? Porque para nos tornar novamente em imagem e semelhança de Deus, é necessário uma transformação aqui dentro. Coisas precisam mudar dentro de nós. Senão não vamos ser nunca filho e filha de Deus. Não é porque você veio para a igreja e dá o teu dízimo que você é filho de Deus. Esquece isso. Filho de Deus são imagem e semelhança do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Nas suas atitudes, no que fala, em nome de Jesus. Essa transformação, nós não vamos conseguir sozinhos, nós precisamos de ajuda. E por isso, quando nós fomos ler lá na frente, 2 Coríntios 3,18, Paulo vai dizer, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, dia após dia, tropeço após tropeço, na mesma imagem dele, como pelo Espírito do Senhor, que é Ele que faz todas as coisas. Entende como é maravilhoso isso? É um negócio... Nós somos do Espírito de Deus para restaurar em nós aquilo que o pecado de ser guiado pela carne tirou de nós. Você só acha o que você acha e faz o que você faz? Ah, mas eu acho. A palavra acha também? Não, então desculpa. É filho de Deus? Ah, mas eu vou na igreja. O diabo vem todo domingo aqui, não sei se você sabe disso. O que eu tenho que fazer então? Negue a si mesmo. Diga não a esta carne e permita que o Espírito Santo de Deus governe a tua vida, que assim você vai começar a imitar Jesus Cristo. Foi tudo que Ele fez. Foi tudo que Ele fez quando Ele encarnou aqui. E ao imitá-lo, você vai paulatinamente se tornando de novo a imagem e semelhança de Deus perdida. Paulatinamente você vai se tornando um filho e uma filha de Deus legítimo. Por isso, queridos e queridas, todos nós não podemos jamais abrir mão dessa comunhão que nós temos. Por que você não pode abrir mão da comunhão que acontece neste lugar? Sabe por quê? Porque quando você abre mão da comunhão que acontece neste lugar, você abre mão daquilo que o Espírito Santo de Deus constitui e sustenta. Igreja não é obra de homens. Igreja que é obra de homem reina outra coisa, outro Espírito. Igreja que reina o Espírito de Deus é obra dele. E com isso, nós, quando abrimos mão dessa comunhão, nós vamos nos enchendo de nós mesmos. Sim ou não? Não vem no culto? No outro dia já está... né? Chutando o coitado do gato. Porque quando a gente não participa dessa comunhão que o Espírito nos chamou, nós vamos nos enchendo de nós mesmos. E nós começamos a impedir o Espírito Santo. Porque quanto mais você, menos ele. Por isso que João Batista falou que eu diminua, para que ele cresça em mim. Como é que eu diminuo? Vem para a igreja, infeliz. Ouve palavra, se envolve, não abre mão, não renuncia por nada a essa comunhão maravilhosa que você tem aqui em raríssimas oportunidades na tua semana. Porque assim o Espírito cresce, e em ele crescendo, em você diminuindo, ele governa, e você começa a imitar Jesus Cristo. Portanto, só tem um jeito de nós conseguirmos imitá-lo. Como? Sendo como Paulo, cheio do Espírito Santo. Esse homem era cheio do Espírito Santo. Tendo comunhão constante com o Espírito Santo. Para que você tem que vir aqui? Para ouvir a voz dele falando com você em nome de Jesus, sim ou não? Ouvindo a voz, nos direcionando, e assim o nosso testemunho é para a glória de Deus, e só para a glória de Deus e ninguém mais. Percebe? É maravilhoso. Eu confesso que falando isso para vocês, vem uma aflição assim, né? Porque hoje, dizer que é cristão, o padrão de que as pessoas estão dizendo de cristão, é um cristão tão longe de Cristo. As pessoas dentro da igreja evangélica hoje admitem uns negócios que eu falo assim, como é que Jesus ia admitir isso? E é cristão.
é um capetão, não é cristão. Desculpa. Nós estamos negando a Cristo no nosso... Uma multidão de gente diz que é cristã, mas o testemunho como cristão é zero. Como assim? Nós temos que ter muito temor com isso. É o povo de Coríntios, nós temos que ter reverência. Como assim cristã, se não tem nada a ver com Cristo? Cristão aqui para mim é Paulo. Porque tudo que Paulo fazia, ele imitava Cristo o tempo todo. Se Cristo não falou, eu não falo. Se Cristo não acreditou, eu não acredito. Ah, mas eu não sei. Como é que não sabe? Como é que não sabe? O Espírito não está falando, não? Tem um livro que eu li, um livro escrito na Idade Média, século XV, 1441. Eu li na faculdade, nem sei se eu tenho aqui, mas eu li. Chama A Imitação de Cristo. Thomas Kempis. E é um livro até meio... Mas era muito simples a lógica do livro. Porque a lógica é o seguinte: o que adianta falar tanto, com tanta sabedoria, dizer que é santo, se não vive uma vida que é agradável a Deus? Ponto. O que adianta tudo isso? O que adianta falar demais? Esse é o testemunho. O testemunho de Paulo é valioso por isso. Ele chegou até você hoje, em nome de Jesus, amém? Ele era um homem duro. Paulo era um homem difícil. Ele não abria mão das suas convicções. Ele era um homem bem... Mas todo esse tempo, por exemplo, que nós estamos lendo a vida de Paulo, desde o livro de Atos, ele volta às tradições do Antigo Testamento. Isso é muito importante para ele. Ele tem as suas certezas. Ele tinha a sua história. Paulo tinha as suas influências, a sua formação. Quando ele foi alcançado na porta de Damasco pelo Senhor, Paulo tentou usar tudo que ele era para prosperar o reino de Deus. É o chamado, Deus me enviou. Mas acima de tudo ele entendeu uma coisa: tudo que ele tinha aprendido, os livros que ele tinha lido, a experiência dele não eram suficientes. Não dava conta. E por isso ele se negou. Ele esmurrou a si mesmo. E buscou alcançar o maior número de pessoas possíveis para o reino de Deus. Como? Como é que você consegue fazer isso, Paulo? Muito simples, eu não faço nada por mim mesmo, mas tudo que eu faço para imitar a Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É impressionante. Aliás, a melhor forma que eu encontrei de ser um testemunho na vida dos outros é imitando a Cristo. A melhor forma que eu encontrei de evangelizar os irmãos não é batendo na porta dele, é imitar a Cristo quando ele me vê. Esse é o meu caminho, e por isso hoje eu digo: sejam meus imitadores. Não façam somente o que eu digo, façam o que eu faço, porque tudo que eu faço, eu imito a Cristo. E eu quero encerrar hoje essa leitura aqui com vocês, lembrando o quanto é fundamental o nosso testemunho desse mundo difícil que a gente vive, mundo que diz que é tudo cristão, tudo é cristão, e bibibi. Não é não, não é não, desculpa, não é não, porque quando eu olho, eu falo: cadê Jesus nesse negócio? Não tem. Se não tem, não é cristão. É outra coisa. É o sei lá o que é, mas não é. O reino de Deus precisa prosperar na terra. Mas como vai ser prosperado se aqueles e aquelas que deveriam ser imagem e semelhança do Cristo estão mais preocupados em imitar ídolos que mais se parecem, se assemelham a demônios? Desculpa, está escrito. É para mim que está escrito, é para você. Nós temos que pensar nisso. É muito importante. Evangélico gosta muito de dizer: eu sou evangélico. Mas parece que para ser evangélico não basta e não é só dizer. E isso é importante para Paulo. Essa questão da imitação. Entenda que não foi só Paulo, mas no tempo que for, o reino de Deus precisa prosperar. E ele vai prosperar quando os filhos e as filhas de Deus viverem como imagem e semelhança de Deus. Essa é a obra. Aqui na terra talvez nós não consigamos tudo, nós começamos e nós vamos melhorando dia após dia, perfeito só na glória, mas nós temos essa obrigação de dia após dia a gente melhorar, e seremos quando nós buscarmos imitar a Cristo como Paulo está fazendo. E se essa ousadia desse testemunho aqui, essa autoridade de dizer, e eu gostaria que todos vocês pudessem dizer com essa autoridade: quer conhecer o cristão? Quer conhecer a cristã? Pode olhar aqui, pode me imitar, porque aqui tem um. Nós temos que ter. Quer saber como é que age um cristão no casamento? Olha para o meu. Quer saber como é que um cristão trata a sua esposa? Olha para a minha. Olha para mim. Quer saber como é que um cristão trata alguém na rua? Olha para mim. Essa ousadia. É isso que salva, querido. É isso que nos leva na presença do Senhor. Faça como eu faço. Por quê? Porque em tudo que eu faço, eu só faço se Jesus fizer comigo, senão eu não faço. Entende isso aqui? Isso é precioso demais em nome de Jesus. E eu quero que você tome esse capítulo 10 aqui hoje, porque isso é grande demais para a nossa vida. Isso é plano de Deus para você e para mim. Esse testemunho que está aqui. Ele começa dizendo: aquele testemunho dos judeus foi uma porcaria, e aí morreu tudo.
e não ganharam, não chegaram na reta final. E nós não podemos imitá-los. Isso é exemplo para vocês não imitarem. E ele acaba dizendo, mas para mim vocês podem olhar e imitar, porque eu sei que eu só imito a Jesus. E esse testemunho tem que estar nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Você crê assim? Você recebe? Tem imitador de Cristo aqui nessa manhã? Nessa noite? Tem? Então aplauda já que tem, em nome de Jesus. Glória a Deus.